atual presidente da República gostava muito de citar a Bíblia em certos momentos, inclusive fazendo com que certas passagens bíblicas fossem quase um slogan do seu governo, da sua presidência e, portanto, do exercício do poder. Entre estas referências, há uma que se tornou conhecidíssima e o presidente recitava tanto nos espaços públicos, em manifestações, quanto em reuniões mais reservadas, segundo aquilo que nos foi transmitido também que nós tivemos acesso pela grande imprensa. Esta referência, essa frase é a seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa frase, que pertence ao Evangelho de São João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se tornou um certo lema dentro do governo. Mas bem, à medida que o governo vai chegando ao fim, nós já temos condições de avaliar se esta frase, se esse slogan efetivou-se na prática ou não, ou se era apenas um discurso, uma retórica da boca para fora. O governo que deixa agora a presidência da República é um governo, e nós podemos afirmar isso com tranquilidade, é um governo que não teve transparência e não teve também verdade em tudo aquilo que ele se propôs a fazer, ou mesmo naquilo que ele disse que fez. Faltou verdade e faltou transparência. Isso são aspectos importantíssimos. Peguemos, por exemplo, a questão da transparência. A transparência é um dos pilares do Estado democrático de direito. Em uma democracia, exige-se que tenha transparência, que a transparência seja um princípio, não só um princípio da execução, da ação, do fazer, mas também um princípio do próprio poder do Estado democrático. Transparência, isso é uma exigência democrática. Agora, o coordenador do processo de transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, veio a público informar que o governo estava retendo informações referentes ao desmatamento. Ou seja, faltava o que aí? Faltava transparência, faltava verdade. Nós temos, no processo de transição atual, pela primeira vez, e a partir de agora estará presente em todos os outros, é a presença do Tribunal de Contas da União. E o TCU, estando na transição, fazendo parte do processo de transição, ele quer garantir, sobretudo, verdade e transparência referente aos dados, aquilo que realmente faz parte do Estado brasileiro, da União, daquilo que foi realizado, daquilo que foi feito, inclusive todas as contas públicas do atual governo, referentes, claro, a 2021. Ainda não tem como fechar esses dados referentes a 2022, você sabe disso. Mas observe, essa presença do TCU já é um indício daquilo que esse governo fez e daquilo que ele se propôs a fazer. E por que é importante a gente pensar nisso? O Lula, o Alckmin e toda essa frente democrática foi muito cobrada durante a campanha eleitoral, tanto no primeiro quanto no segundo turno, que deveria detalhar o plano de governo. Mas como seria possível detalhar um plano de governo se você não tinha as informações, se você não sabia exatamente como estava o atual governo, o que ele estava fazendo do Estado brasileiro? Porque não havia nem verdade nem transparência. Pegue, por exemplo, agora essa grande negociação em favor dessa PEC da transição, para que fique fora do teto o Bolsa Família, a ajuda de R$ 150 para crianças de até 6 anos e um pouco ali de investimento público e de crescimento real do salário mínimo, real do salário mínimo. Veja, isso não estava no orçamento.
Mas por ter sido uma promessa de campanha do presidente Lula, do PT e da Frente Ampla, é necessário que se cumpra. É necessário que se tenha noção do orçamento que estava aprovado para 2023. Era um orçamento pensado por este governo que aí está, e um orçamento, eu não sei como isso é possível, atendia aos interesses e expectativas deste governo não reeleito. Portanto, a presença do TCU é importante, e é importante também que esses dados todos venham à tona, e aí as equipes de transição estão trabalhando, para que nós tenhamos consciência do estado em que se encontra o nosso país, o nosso governo, a coisa pública, né, a união. Então, isso é importante. Por quê? Porque durante o governo nós vimos segredos, sigilos e omissões, e não foram poucas. Inclusive alguns dados muito incorretos. Por exemplo, o governo afirmava que o rombo era de 150 bilhões. Já sabemos, desde o final do primeiro turno, que o rombo promovido pelo atual governo é de 400 bilhões. O Braulio Borges, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, a pedido da BBC, fez agora um cálculo dos gastos do governo, né, em que ele furou o teto. Qual foi o valor do fura-teto, do arrombamento do teto fiscal promovido pelo atual governo? E o Braulio Borges chegou ao valor de 794 bilhões. Bilhões. Então, são dados que nós não tínhamos noção nem consciência disso. Mas foi assim também durante a pandemia. Ora, durante a pandemia, o governo omitiu, silenciou-se referente ao número de pessoas infectadas e ao número de óbitos resultantes da Covid. Então, a prática do governo, o jeito de fazer política deste atual governo, foi um jeito em que não havia nem verdade, nem transparência. Mas agora nós nos colocamos aqui diante desse novo processo, que é um processo de transição, um processo em que um novo governo já se coloca aí. E aí, para finalizar, eu quero fazer a seguinte consideração. Estes dados todos, né, inclusive a reativação plena do portal da transparência, suspender esses sigilos todos aí, sejam os de 100 anos ou não, que interessam à população, isso deve acontecer. Por quê? Porque este é um princípio do Estado democrático. Estes dados devem estar disponíveis e acessíveis a qualquer cidadão, cidadã que tenha neles interesse. Isso é importante, porque isso faz parte da democracia. Transparência e verdade. E é exatamente isso que nós esperamos agora do novo governo eleito, que seja um governo que tenha uma gestão, uma administração pública fundamentadas na verdade e na transparência. O que você pensa disso? Será que eu esqueci de relacionar algum aspecto aí deste atual governo em que faltou a verdade, em que faltou a transparência? Ajude-nos a pensar, vamos pensar juntos, até mesmo para construirmos um país melhor.